Mama, mama, mama. Mama, eh. Mama, mama, mama. Mama, eh. Whoa, mama. Whoa, mama. Whoa, mama. Whoa, mama. Oh, mama, eh. Oh, mama, eh. Whoa, mama. Whoa, mama. Whoa, whoa, whoa. Boa noite, comuna de Niterói. Deve ser herói, ser negão em 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 Niterói. Companheirado, dando sequência ao programa A Praça, aqui pela TV Comunitária de Niterói, nós estamos aqui com o companheiro diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e trabalhador da Petrobras, companheiro Francisco Soriano. É isso aí, Cacá. E agora a gente vai conversar, o nosso tema é sobre a campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso, né? Uma campanha popular, aí puxada pelo Sindipetro. E o companheiro Soriano vai apresentar lá pra gente, tudo bem? Então, minha saudação inicial a você, Lura, a você, Cacá, e também os agradecimentos à TV Comunitária de Niterói por esse espaço. A campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso, na verdade, é uma reativação da campanha O Petróleo é Nosso, continuação que tinha na época, que foi batizada, na verdade, pelos movimentos estudantis da época de 47, que dura até 53. Nós, de repente, percebemos que o petróleo estava deixando de ser nosso. Nós temos aí uma Petrobras que tem ações na Bolsa desde 1997, com a lei de Henrique Cardoso. Ele, na verdade, faltou pouco para ele privatizar a Petrobras, que ainda é juridicamente uma empresa estatal. Isso é muito importante, a gente preservar o que tem e ir atrás do prejuízo. E também ele estabeleceu uma política de leilões do petróleo. A Petrobras descobria os campos daí em diante, mas ela não podia explorá-los, ela teria que submeter uma licitação pública. Os famigerados e terríveis, né, para a economia nacional, os objetivos também do Brasil, que foram os leilões. A partir daí, os campos eram leiloados, parte deles a Petrobras tinha maior parte, outras a Petrobras era inclusive minoritária, inclusive muita coisa que foi vendida na área do pré-sal, onde não há riscos, né? Então, a partir de um certo momento, já no governo Lula, a gente denuncia que o pré-sal foi descoberto graças a um investimento ousado da Petrobras, não só em tecnologia, como em custos altíssimos. Imagine você que só um campo pioneiro que a gente encontra o pré-sal foi em torno de 250 milhões de dólares. Só uma Petrobras gastaria esse valor, investiria isso, né? A partir daí, a gente alerta o presidente, olha, não dá mais, não tem nenhuma justificativa mais para continuar leilões. Os brasileiros descobrem petróleo e aí a gente se declara assim incapaz, olha, nós não estamos à altura, precisamos de você nos ajudar a dar lucro para você, imagina. Então, essa é a diferença, ainda hoje, de uma empresa estatal que tem finalidade social e de uma empresa estrangeira em que a gente corre risco de esse petróleo estar indo até 100 medições, como é a história das multinacionais no Oriente Médio, né, em que eles levam, nem se fala do lucro, né? O lucro não fica nada. Então, foi um momento muito importante quando o Lula decide, na 8ª rodada, que ele não faria, inclusive, nenhuma licitação na área do pré-sal, que é uma reserva infinitamente grande. É uma reserva que a gente pula de 14 bilhões de reservas provadas para, no mínimo, mais de 90 bilhões. Então, ela equivale a 6 vezes o que a gente já tinha. De um petróleo melhor, imagina, é um petróleo mais leve e também um petróleo que, de verdade, ele tem uma escala de eu não gosto da palavra produzir petróleo. Quem produz petróleo é a natureza. De extração,
muito maior. Então, com o correr dessa exploração, esse barril vai ficando mais barato em função de você ter um campo, por exemplo. Tem campos de petróleo na Bahia hoje que você extrai 6 barris dia. Ainda assim é altamente lucrativo. O uso do pré-sal, você pode extrair 40 mil barris dia, 100 mil barris dia. Então é uma coisa extraordinária. Por que a gente... Então o presidente foi convencido disso. A partir dali ele disse que não faria mais na área do pré-sal e encomendou da parte do seu ministério um projeto de iniciativa do Executivo para a gente ter outro marco regulatório, outra lei, que é aquela definitivamente não mais se adequada ou se justificar em nenhum aspecto, fosse financeiro, fosse tecnológico, fosse inclusive do ponto de vista de incertezas da existência ou não de petróleo. Então ele chamou os estudantes, chamou os trabalhadores para juntos construir esse projeto, mas a gente paralelamente construiu o nosso. Nós temos um projeto que não é nem do companheiro Lula, que de fato foi importante, tem pontos positivos, mas nós achamos que todo o petróleo tem que ser nosso, não somente o do pré-sal, porque 14 milhões de barris já é coisa pra caramba. O Brasil já é autossuficiente devido ao que a gente tem de um petróleo menos assim valioso quanto o do pré-sal. Imagine agora. Então, dentro desses objetivos nacionais, o petróleo é para ser exportado ou é para ele ser processado e vendido com mais valor agregado? Isso é muito importante a gente estar discutindo. E assim como a gente discute o futebol, a gente tem a obrigação de discutir esse ouro negro, essa riqueza que você tem. Vejam você, quando eu já nasci altamente endividado. Hoje, com o pré-sal, é possível que nossas crianças já nasçam com credores em relação ao mundo, como o Brasil já foi. Então, a ideia é essa mesmo, da campanha por o petróleo tem que ser nosso. Soriano, e qual a importância da descoberta do pré-sal para a soberania do povo brasileiro? Olha, essa resposta, inclusive, cabe uma resposta rápida, uma resposta média e de grande extensão. Mas, já de antemão, eu te coloco o seguinte: se o pré-sal não for bem aproveitado, se nós não tivermos mobilização e estudo suficiente para ver o que é que deveriam fazer com isso, é melhor não ter nem descoberto. Porque os árabes descobriram os seus pré-sais por lá. A Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque. E o que houve? Eles não tinham consciência política para ver o que fazer com aquilo. Então eles acharam que era bom, não vamos chamar aqui a Shell, a Hess, a Texaco, e moral da história, eles ficaram mais pobres do que quando não tinha petróleo. A Venezuela, durante décadas, foi o segundo maior produtor mundial de petróleo, e esse país é endividado. Como é que explica isso? Então, se você não souber fazer uma política e um estudo profundo, aprofundar a consciência nacional em torno do que fazer com suas riquezas, é fácil aqui no Brasil mesmo. O que foi feito o ouro? O que foi feito do nosso pau-brasil? Né? Dos ciclos que nós tivemos aí, perdemos essas oportunidades. A mesma coisa é o pré-sal, olho vivo, telespectador. Mais do que nunca nós precisamos de vocês, para a gente não deixar que o Brasil seja recolonizado. E não é só o petróleo não, Cacá, é também a água. Você sabia que você, se tiver, ainda que você seja um rico fazendeiro, você não pode hoje abrir um posto artesiano se você não tiver a permissão da concessionária, que muitas vezes é uma empresa estrangeira, como é aqui em São Lourenço. Você sabia que você tendo uma propriedade, inclusive o MST não pode abrir um posto artesiano, porque ele tem que ter autorização dessa concessionária. Igualmente, você não pode ter um bordo da sua propriedade, botar ali um gerador, você tem que pagar as lights da vida para poder ter. Então, só falta hoje no mundo capitalista privatizar o ar atmosférico. Então, se a gente não se unir, ficar só no futebol, que é uma coisa maravilhosa, só no carnaval, que é uma coisa também muito justa, coisas da maravilha que a gente sabe fazer no Brasil, mas a gente pode ficar com uma alegria meio idiotizada, não é só isso. Então, cair nessa. Então,
Então, professor, nesse sentido, assim, quais são as agendas de luta, no sentido da nossa ação de lutar pelo que é nosso? Quais são os planos de luta da campanha do petróleo que estão colocados aí? Agradeço sua orientação para eu reordenar minhas ideias. O que fazer? Nós falamos aqui desse absurdo que a gente tem que se indignar. Nós temos um projeto, nós temos uma campanha que é nacional, como foi um dos principais motivos do sucesso da nossa campanha em 1947 até 53, que foi, em primeiro lugar, a gente trabalhar a unidade. Todos nós temos humildade, ninguém é dono da verdade ali, ninguém é melhor do que o outro, ser suprapartidário, ser ecumênico nessa história. É uma questão da soberania nacional. Em 1953, ao término, quer dizer, quando a campanha culmina com a criação da Petrobras, havia integralistas, ali nós tínhamos comunistas, ali nós tínhamos pessoas sem partido, nós tínhamos pessoas religiosas, ateus, nós tínhamos todo o povo brasileiro unido num só objetivo, que era de defender a pátria. E pátria é muito importante, gente. Não existe pátria sem patrimônio. Então, se você perde seu patrimônio, abre mão de suas riquezas, de seus bens, que pátria é essa? Então, aí desaparece, inclusive cultural, né, como vocês estão fazendo aqui. Então, a campanha pretende, dia 3 é aniversário da Petrobras, por exemplo, estamos fazendo, nesse dia, passeata, um abraço ao Edilson, vamos fazer também teatro, vamos fazer apresentação nesse dia de outros eventos culturais para mobilizar a população. Inclusive, nós passaremos em frente à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Vereadores, onde tem muitos vereadores que no início estavam a favor da gente, agora estão a favor do projeto de Fernando Henrique Cardoso, aquele projeto que por pouco não levou até os aeroportos, né, para as mãos particulares. Então, eu acho que o que temos que fazer nesse instante, a ação é acompanhar o projeto dos movimentos sociais, melhorar o quanto puder também o projeto do Lula, que está na ordem do dia, e não deixarmos de estudar muito e de trabalhar na unidade. Companheiro Soriano, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo aqui com a gente. Lembrando que dia 3 de outubro é aniversário da Petrobras e o tema da campanha do petróleo tem que ser nosso ainda vai ser um tema muito recorrente aqui no nosso programa. A gente ainda vai discutir bastante ele, vai aprofundar bastante ele. Então, para fechar por hoje, companheiro, o que você tem para colocar a mais para o pessoal que está assistindo a gente? Deixa eu só relembrar, então, o segundo ponto que foi importantíssimo, fundamental da campanha do petróleo, foi também o Comando Nacional, coisas ali que nós já temos, já funciona há mais de 4 anos, o nosso fórum, que é itinerante, a gente faz plenários nacionais e estamos indo muito bem. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui trazendo esse tema e dizendo, vocês que assistiram a última campanha eleitoral, tem dúvida que o assunto de petróleo nas debates, Serra, Lidilma, foi um dos que não mais recorrentes. Então, nós estamos no caminho certo. Não deixem, companheiros, precisamos de vocês, como na campanha 53, de instalar em todo o território nacional um comitê, e aí os políticos são sensíveis à opinião pública. Uma vez isso estando cristalizado na consciência do brasileiro, eles não vão ter coragem, condição de nos trair. Então, o petróleo tem que ser nosso. Com certeza. Isso aí, companheirada. Aí a gente vai assistir agora o filme, né? O petróleo tem que ser nosso. Soriano, o que é o filme? Qual o tema do filme? Né? O petróleo tem que ser nosso, como diz o título, mas faz uma breve explicação sobre o conteúdo do filme para a gente. Pode você ter lembrado, nós temos o filme com outras publicações, revista em quadrinho, cartilha. O filme tem 15 minutos. Nós trouxemos de forma, como na campanha do petróleo nossa, a forma mais diversificada. É um filme que você reúne um oficial general, como é o brigadeiro Ferola, e o presidente do MST. Então você tem um operário também lá, que é o nossos companheiros, e temos mulheres da campanha do petróleo, que é a Maria Augusta Tibiriçá. Nós temos um mestre maçom falando também esse mesmo tema e enaltecendo aí essa importância dessa luta, juntamente com o cardeal, nosso secretário-geral Dom Dimas, e naquela época era o secretário-geral quando nós fizemos o filme, e aqui o
adjunto do Irani. Então nós temos intelectuais como Carlos Lessa, como a estudantada na rua, mostrando a nossa luta para amarrar o 8º leilão. Aliás, o 8º leilão, olha aí, gente, a nossa luta funcionando. Ele está já totalmente anulado. Entramos na justiça e já foi dado o veredito final por parte do juiz. Não houve mais a 8ª rodada. Então, isso são lutas, nós temos que vetar. Não pode ter leilão de petróleo. Você não vai vender, é como você vender soberania nacional, não se negocia. Petróleo é soberania nacional. E essa soberania nacional tem que ser a soberania popular. Não é o país para os ricos, é o país para todas as camadas da população. Isso aí, pátria livre. Venceremos. Isso aí. O petróleo encontrado em Campos, encontrado um pouquinho na frente de São Paulo, é um petróleo que escapou pelas dobras da camada de sal. E ao caminhar para a superfície ele se oxidou e ele ficou pesado, ele é um óleo de má qualidade. Porém, aí a suposição do geólogo, por baixo deve ter uma qualidade fantástica de óleo de ótima qualidade. Eu tenho uma noção, pré-sal, eu imagino que seja alguma coisa ligada a petróleo e gás, ou alguma coisa do mar, assim, de petróleo, alguma coisa assim, não sei bem. De repente, nós descobrimos uma província que representa uma verdadeira Arábia Saudita em termos de riqueza de petróleo. A discussão é sobre que modelo de gestão, que modelo regulatório pode ter a confiança de que no meio do processo não haverá retrocesso nem traição, como tem sido a história das disputas. Temos que construir uma política de defender o interesse estratégico do Brasil, ter o controle e a gestão dessas reservas, não transferir essas reservas para as empresas, que essa é a disputa real, preservar isso como patrimônio do Brasil e construir uma política que a Petrobras se fortaleça como parceiro estratégico. Quando o pré-sal começar a produzir, vai estar pelo menos a 100 dólares. São 9 trilhões de dólares que pertencem ao país. É um assunto que tem que ser discutido e que tem que ser discutido nas esquinas. As pessoas têm que entender do pré-sal. Não é só entender de futebol. Investir na nossa gente, na nossa cultura em si, mas o pessoal prefere continuar deixando a empresa de fora vir, fazer o que quiser e depois está tudo certo. Não viemos aqui para agredir nem para ser agredido, nós estamos aqui defendendo a soberania nacional. Os mesmos representantes dos países que levaram o nosso ouro, agora querem levar o nosso petróleo e gás. Esse é o nosso recado pacífico. Eu considero o movimento que criou a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, a maior página já escrita pelo povo brasileiro. Parecia que haviam jogado fermento. O petróleo pertence à nação que há de dividi-lo igualmente por todos os seus filhos. Qualquer concessão, mesmo a particulares, pode pegar testas de ferro. Então, única solução patriótica, cívica, para a questão do petróleo é o monopólio estatal. Se a Petrobras fosse uma empresa autenticamente estatal e não mista como ela é hoje, as parcerias seriam benéficas. Você pode fazer um acordo com uma Shell, por exemplo, para explorar juntos um bloco. Mas o petróleo que sai de lá é brasileiro e a Shell é paga pelo serviço que ela prestou. Mas quando o Fernando Henrique reformou, criou uma lei que diz o petróleo continua sendo nosso embaixo da terra, mas quando é tirado da terra pode ser de qualquer um, e aí o petróleo vai ser negociado com eles e eles podem até estar vendendo para nós o nosso petróleo. Esse é o extremo da aberração a que nós chegamos. A Petrobras para mim representa a coisa mais importante que esse Brasil já fez. Durante 44 anos da vigência da Petrobras, ela se revelou e provou a capacidade dos brasileiros. E, no entanto, em meados da década de 90,
ela é apresentada à opinião pública brasileira como uma vilã. Se tentou até mudar o nome, Petrobras para Petrobras. Não conseguiu privatizar a Petrobras, mas quebrou com a ideia de que o petróleo é todo nosso. Os maus brasileiros sempre se colocam contra o que é soberania brasileira. A empresa nacional genuína, ela emprega mais brasileiros, ela desenvolve tecnologia no país. Esta é a manifestação do povo brasileiro em defesa da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de altíssima capacidade, importantíssima para o Brasil. Ela tem que ser protegida. A Petrobras é do povo, é do trabalhador, é do Brasil. Ou a gente tem um monopólio nosso, ou vamos ter o monopólio das multinacionais. Então, o monopólio estatal é um monopólio social. A Petrobras é uma empresa vitoriosa. Agradeço esses 44 anos de monopólio estatal e esse excelente corpo técnico que ela formou. O Brasil é um país rico, mas outros usufruem de suas riquezas. Temos de inverter isto. E, sobretudo, agora, com o pré-sal, não podemos permitir que isto aconteça. Porque já muitas riquezas, a Vale do Rio Doce, meu Deus do céu, que foi doada. Há 200 milhões de anos atrás existia um grande continente, a Pangeia. E esse continente, primeiramente, se abriu em dois. Então isso fez com que este trecho aqui permitiu a invasão do mar e formou-se um grande lago continental, no qual esses sedimentos foram, através de rios, foram depositados, sedimentos riquíssimos em matéria orgânica. E a matéria orgânica, vocês sabem, é essencial para formar o petróleo. Esse lago que recebeu essa sedimentação secou e depositou sobre estes sedimentos da fase continental uma espessa camada de sal, que é o que veio, vamos dizer assim, preservar não só os reservatórios, como a parte dos geradores. A África migrou para leste e a América do Sul migra para oeste. A razão, se não me engano, é de 25 quilômetros por milhão de anos. Como você tem 200 milhões de anos, você explica os 5 mil quilômetros que você tem entre Dakar e Recife. Se você pegar uma estimativa baixa, isso aí passa de 2, 3 bilhões, trilhões de dólares. É um dinheiro suficiente para ser o redentor de todas as nossas mazelas sociais. Sabe? Tirar o Brasil do atraso. Agora tudo vai depender como é que o Brasil vai explorar essa riqueza. O pré-sal pode dar para nós tudo aquilo que em 60, 70 anos esse país não teve. O primeiro impacto positivo do pré-sal, gerar emprego. É a maior descoberta petrolífera do mundo. A Petrobras e o Brasil será um outro país. É a esperança da independência do Brasil no uso dos seus combustíveis, de recursos para o seu desenvolvimento no médio e no longo prazo. Mas é importante que o pré-sal seja nacional. O pré-sal não estava previsto na Constituição brasileira. O marco regulatório, quando foi aprovado, não discutia o pré-sal. Então é algo novo. Nós estamos diante de um desafio. Em primeiro lugar, para organizar a nossa economia dentro daqueles princípios de garantir o bem-estar para todos, que significa também a preservação ambiental. A nova empresa ela é baseada no modelo norueguês. É um país que há cerca de 40 anos atrás era um dos países mais pobres da Europa e que, com os recursos do petróleo, alterou a realidade do seu povo. Mas as semelhanças e o bom modelo termina aí. A Noruega é um país de 4 milhões de habitantes. O principal patrimônio da Petrobras é a história da nossa gente. Ela se mistura com a história do nosso país e ela tem apelo social, coisa que uma nova empresa não teria. Quem descobriu o pré-sal foram os técnicos da Petrobras. O pré-sal tem que ser nosso. Se não houver uma mobilização, não vai haver mudança, não nos iludamos. Nessa hora, quem é de esquerda, quem é de direita, tem que se pensar em termos
de nacionalismo, como foi feito no Petróleo Nosso. Defender a integridade e a soberania brasileira. Que a Petrobras seja a empresa que produz o pré-sal. Nós temos que vincular os lucros com a exploração do petróleo à resolução dos graves problemas sociais brasileiros. E temos que levantar bem alto a bandeira. O petróleo tem que ser nosso. Se existe uma grande riqueza que está sendo mapeada, pesquisada pelos nossos pesquisadores, por nossos técnicos, e eles estão dizendo que existe ali um tremendo manancial de óleo no pré-sal, pô, não faz sentido a gente leiloar aquilo. Não haverá 10º leilão, nós vamos barrar! A propriedade do hidrocarboneto tem que ser da União, como diz a Constituição, tem que acabar com esses leilões de petróleo, porque é uma reserva estratégica. A gente fez uma jornada de luta, ocupamos a sede da Petrobras. O petróleo brasileiro que foi descoberto aqui por essa empresa envolve alguns trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Algo que pode melhorar a saúde, a educação, a segurança, fazer a reforma agrária. E hoje a juventude está aqui, unida. A juventude do campo e a juventude da cidade. E veio aqui para falar que a construção desse novo mundo que a gente quer, um mundo com justiça social, ela só vai se dar quando a gente romper com essas relações que existem hoje de exploração. E no dia do leilão nós fizemos um ato na porta da ANP. O fato de ser brasileiro já lhe dá o direito político de defender todas as riquezas naturais que estão no nosso território e que, pela Constituição brasileira, pertencem a todo o povo, como a água, os minérios, o petróleo, enfim, as riquezas naturais que não são fruto do trabalho. Os interesses internacionais são tremendos, com certeza nós vamos sofrer pressões internacionais. Nós temos o pré-sal a 300 quilômetros da costa, portanto ele já está além da plataforma continental, numa zona de mar internacional que tem que ser protegido, porque ninguém pode duvidar de que no futuro apareça algum pretenso dominador para tomar conta de uma plataforma, tomar conta de uma região lá, dizendo que é direito internacional. Nós podemos passar a pensar num novo plano de metas, ou Plano Nacional de Desenvolvimento, a partir do desenvolvimento do pré-sal. Qual a direção o país vai tomar? A gente deve explorar isso em 20 anos, deve explorar em 30, 40, 50 anos, tá? Ou então explorar como as companhias, muitas companhias querem, que é explorar o máximo possível enquanto a atual lei permite. Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga pra ganhar? Agora nós batemos no Eldorado que está no alcance da mão. Estou com 91 anos e não pretendo parar enquanto me restarem lucidez e vida. É obrigação, não é favor. Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga
joga pra ganhar. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil, livre e soberano! Sensacional. Whoa, mama, 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 hey, mama, 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 hey, whoa, mama, whoa, mama, whoa, mama, whoa, mama. Boa noite, comuna de Niterói. Deve ser herói, ser negão em 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 Niterói.